Oi, hoje eu quero falar sobre não aceitar os nossos talentos, não aceitar as nossas qualidades e o como, né, isso acontece na prática e às vezes a gente não percebe que a gente está sabotando, por exemplo, muito do nosso potencial porque a gente não consegue acreditar que outras pessoas podem gostar de algo que a gente está fazendo. Isso foi muito interessante porque hoje eu estava fazendo um atendimento, né, de uma pessoa. E essa pessoa ela trouxe pra mim, né, exatamente o quanto que pra ela é difícil, sabe, ela realmente confiar de que algo que ela fez é bom. Então ela tá sempre ali, né, não necessariamente esperando que alguém a valide o que ela faz, mas que alguém dê um feedback, mesmo que seja um feedback negativo, pra ela só sair daquela dúvida, daquela nuvem, né, será que tá bom? Será que não tá? E é interessante olhar para esse tema, olhar para esse assunto, para a gente poder refletir o seguinte: existe uma emoção que todos nós, em algum momento, vivenciamos, vamos vivenciar e que temos dificuldade de aceitar que vivenciamos essa emoção. E que emoção é essa? É a emoção da inveja. E a inveja, ela tomou um peso muito negativo, né, para nossa sociedade, então a gente acredita que uma pessoa que sente inveja é uma pessoa ruim. Mas quando a gente começa a perceber e refletir e estudar mais a fundo, né, ir na psicologia, estudar enneagrama, a gente começa a entender que a inveja, ela nasce, na verdade, dessa dificuldade de aceitar a si mesmo. Então a inveja, quando a gente vai no mais profundo dela, a gente vai encontrar o quê? Uma pessoa que tem crenças, que tem memórias, né, que tem uma percepção de si mesma que ela sempre se compara com o seu eu ideal, com aquela versão que é inalcançável. E quando a pessoa ela se compara com essa versão inalcançável dela, ela fica insatisfeita com quem ela é, com aquilo que ela é capaz. E isso faz com que então ela olhe para o lado, para tentar pegar uma referência. Então a busca de uma referência fora já é a consequência de se comparar com esse ideal. Então, sempre que eu busco uma referência fora para que essa pessoa me aprove, me dê um feedback, para que ela me diga que se tá bom, é porque eu já fiz uma comparação com aquilo que eu produzi, com um referencial de como eu poderia ter sido, de como eu deveria ter feito. Então, toda vez que eu vivencio a experiência da inveja, que ela se externaliza na comparação com o outro, porque se eu te perguntar, você sente inveja? Você vai falar, não, eu não sinto. Mas se eu te perguntar, você se compara com as pessoas? Aí você vai falar, sim, eu me comparo. Então, quando o ato da comparação acontece, é o momento em que estamos vivenciando a inveja. É o momento que estamos experienciando a inveja. Então, isso já te ajuda a perceber que todos os seres humanos sentem inveja. Porque todos os seres humanos se comparam. Só que alguns têm mais facilidade para assumir, outros têm mais vergonha. Por quê? Porque no seu sistema de crença pode ser que a inveja seja algo muito feio, seja algo que somente pessoas ruins fazem isso. Então você não quer se sentir uma pessoa ruim. Quando na verdade a inveja é apenas uma emoção. É uma coisa que as pessoas sentem quando elas primeiro se comparam com a sua versão ideal e depois buscam uma comparação externa. Então, quando a gente está olhando para essa questão da inveja, a gente precisa ir nesse fundo, nessa raiz, que é o quê? Da onde que tá vindo essa ideia, sabe, de que você não é bom o suficiente, de que aquilo que você fez não é bom o suficiente? E aí a gente vai chegar nessa compreensão de que, eu estou sempre me comparando com a minha melhor versão, com o que eu poderia ter feito, porque nós realmente sabemos que nós temos um potencial maior do que aquilo que a gente entregou. Então a gente acaba se culpando, a gente acaba se sentindo, né, errado de não ter dado o nosso melhor. Mas o grande X é, esse melhor que a gente vai dar, ele é inalcançável, porque por mais que você alcance aquele que você queria, a sua psique, a sua mente, ela vai conseguir criar algo a mais. Então, automaticamente, se a gente não começa a perceber quando isso está acontecendo e
começar a ter uma conversa interna com a gente, sabe? Conversar com a nossa mente, conversar com o nosso corpo. Falar, olha, eu sei que eu poderia ter feito diferente, mas assim, o meu melhor que eu consegui fazer dessa vez foi esse. E esse perfeito é o meu eu ideal. Então, assim, não sei se eu tinha os recursos, não sei se eu tinha a energia, não sei se eu tinha o interesse e a vontade de fazer isso. E ao a gente ir conversando e dialogando, toda vez que a gente ficar nessas comparações, toda vez que a gente ficar se comparando com o nosso eu ideal, e a gente aceitando esse eu real que nós somos, sabe? Que tem limites, né? Que nesse momento é isso, é perfeito, é impecável, é lindo, maravilhoso. Nessa versão, o que tem para entregar é isso. E ao a gente começar então a aceitar a nossa versão atual, claro que isso também vai precisar passar por um sistema de ressignificar crenças inconscientes, então entra um trabalho de reprogramação mental, entra um trabalho de limpeza dessas memórias antigas, né, que são técnicas, né? Tem técnicas de visualização, tem técnicas de repetição de frases, tem técnica, né, de meditações, aonde você pode fazer para você realmente ir fazendo essa reprogramação mental. Mas o caminho é, então, aceitar que a raiz disso é essa não aceitação da versão atual e sempre tá se comparando com a versão ideal. E daí surge o desejo de se comparar com algo externo. E quando eu então olho para essa dinâmica, eu percebo que eu só vou conseguir trabalhar efetivamente esse processo da inveja se eu olhar para dentro de mim, olhar para as necessidades emocionais que eu tenho, olhar para as crenças, para as memórias que eu tenho, talvez de não aceitação, de rejeição ou de solidão, e eu começar a trabalhar uma por uma dessas memórias, começar a encontrar uma por uma delas, começar a fazer a reprogramação mental de cada uma dessas crenças que existem. E é uma teia de experiências, de memórias, de crenças que existe. Não é uma ou duas, existe uma teia. Então, quando eu começo a olhar para essa teia e trabalhar essa teia com paciência, mas com foco, com objetivo, porque eu sei o que eu estou procurando. Eu estou procurando o quê? Todas as crenças, todas as frases que existem dentro da minha cabeça, que aparecem dizendo que eu não fiz algo bem feito, que eu não fui o melhor, que eu poderia ter feito diferente, que existe um jeito melhor de se fazer. E eu vou, cada vez que essas frases elas forem falando daquilo que eu fiz, eu vou simplesmente tirando isso daquele momento e falando, não, o que eu fiz é isso, o que eu tenho para oferecer é isso. Quer dizer que na próxima vez eu não posso considerar aquela informação? Posso, mas essa daqui já está realizada, essa já está feita. Então, quando eu começo a aceitar, quando eu começo a conversar, quando eu começo a anular esses pensamentos de julgamento que eu tenho perante a minha própria experiência, perante mim mesmo, no caso você, perante você mesmo, você vai começando a trabalhar esse padrão mental, esse padrão comportamental, esse padrão emocional de entrar nesse looping. E ao você fazer isso continuamente, repetidamente, você vai começar cada vez mais perceber que esse padrão ele vai enfraquecendo e você vai cada vez mais conseguindo aceitar a sua versão atual. Não que você não possa se transformar e estar sempre progredindo, mas você pode estar progredindo ao mesmo tempo que você aceita que essa versão atual que você tem é essa e você se prepara para a próxima para fazer diferente, aceitando o que sair. A entrega que sair ali você aceita. E aí você vai para a próxima e aceita, e vai para a próxima e aceita e vai para a próxima. Então, não é negar o crescimento, não é negar a transformação, não é negar o movimento da vida, mas ao mesmo tempo é aceitar o momento presente e ser feliz com ele, agradecer a ele. Eu sei que na prática é desafiador, mas é algo que precisa ser vivenciado, é algo que você precisa se permitir. E se você realmente não está conseguindo, né, sozinho ou sozinha, peça a ajuda de um profissional, de uma pessoa que você confie para que possa te ajudar. E antes de sair, né, do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque é muito importante quando você se inscreve aqui no canal para você receber a notificação dos vídeos. Também deixe o seu like e, é claro, faça o seu comentário, porque o seu comentário ele é muito importante. Então compartilha se você entendeu, se eu me fiz entender aqui nesse vídeo, se ficou alguma dúvida, qual é a sua dúvida especificamente. Se você tem algum aprendizado sobre essas experiências que você quer compartilhar, nos ensine, porque nós todos também estamos aqui para aprender uns com os outros. Então, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.